Muito bem, a gente viu no outro vídeo, né, diversidade da população brasileira, e nesse vídeo aqui nós vamos ver povos e comunidades tradicionais, que é o tema 4, tá bem? Aí no próximo vídeo a gente vai ver o início da unidade 3, beleza? Povos e comunidades tradicionais. Como sempre, uma pergunta, né? O que são povos e comunidades tradicionais? A gente é muito, né? Quando a gente pensa em povos tradicionais, a gente pensa muito em indígenas, em povos afrodescendentes, né? Mas a gente tem uma diversidade um pouco maior aí de comunidades tradicionais também, que nós vamos ver nesse tema, tá bem? Que é importante entender a presença e a importância desses povos e comunidades. Vamos iniciar aí com os aspectos gerais. Olha só. A população brasileira é caracterizada por uma grande diversidade social e cultural. Isso a gente já concluiu no outro vídeo, né? Resultado do processo de miscigenação entre diversos povos. Então, o Brasil ele é extremamente diverso, então nós vamos ter muitas comunidades que vão ter costumes e modos de vida específicos, sabe? Por exemplo, eu sempre pego exemplos aqui do nosso estado para vocês também aumentarem o leque de conhecimento de vocês sobre o contexto em que vocês vivem. Aqui no interior do Maranhão nós temos, por exemplo, as quebradeiras de coco. Vocês com certeza no jornal, em algum lugar, já devem ter ouvido falar das quebradeiras de coco. O modo de vida dessas pessoas que vivem ali do coco babaçu, a forma como elas sobrevivem, aonde elas estão inseridas, o modo de vida delas é totalmente específico dessa comunidade que a gente não vai encontrar em nenhum outro. Então ela é uma comunidade tradicional porque o modo de vida que eles seguem é bem específico. Assim como nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, que é das comunidades ribeirinhas, o modo de vida deles é bem específico. Imaginem agora o que um ribeirinho está fazendo. O dia a dia deles vai ser igual ao nosso que estamos aqui numa cidade. O percurso que a trajetória dessas pessoas, ela vai ser totalmente diferente. Porque os objetivos de vida delas são diferentes, ok? Porque eles vivem um modo de vida diferente. O objetivo deles é praticar a pesca, a agricultura para a sobrevivência deles. A gente tem que estudar, entrar numa faculdade, entrar no mercado de trabalho, entrar dentro de um sistema que funciona de uma maneira diferente do sistema da vida dessas pessoas, compreenderam? Eles têm modos de vida diferentes. É basicamente isso. Aqui vai ficar mais claro para vocês. Povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem uma cultura própria e que necessitam, isso é extremamente importante. É bom anotar essas passagens, tá? Necessitam de território e recursos naturais específicos para sua sobrevivência e para praticar suas atividades diárias. Então, eles precisam de um território. Eles precisam... É a mesma coisa que a gente falou sobre os indígenas. Os indígenas precisam de suas terras indígenas. Os afrodescendentes precisam... Os quilombolas precisam do seu quilombo. Então, eles precisam de uma área para poderem praticar a sua cultura e seu modo de vida. Eu vou pegar um exemplo aqui, né, do Maranhão também, daqui especificamente de São Luís. Existe uma comunidade aqui em São Luís, pertinho da gente, aqui no Itaquibacanga, que é a comunidade do Cajueiro. Inclusive, pesquisem aí, resistência do Cajueiro, e se inteirem sobre esse assunto. O Cajueiro é uma comunidade tradicional, eles vivem ali da roça, da agricultura familiar, da pesca, da caça. Eles vendem os produtos deles nas feiras aqui dos bairros adjacentes e sobrevivem disso. É o meio de sobrevivência deles. Então, eles vivem em áreas inseridos dentro de uma área mais verde, assim como a gente observa também ali na região área preservada ali do Maracanã. Tem muitas comunidades também. O que acontece? Para elas manterem o modo de vida delas ali no Cajueiro, eles precisam dessa área verde, desse território, dessa territorialidade. E aí, o que vai ser o problema? A gente ali do ladinho dessa comunidade, nós vamos ter um empreendimento industrial. A gente vai ter o Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui está se expandindo. E para o Porto de Itaqui se expandir da forma que eles querem, eles precisam tirar
a comunidade do Cajueiro para poder fazer essa expansão. Então eles querem tirar essas pessoas, essas famílias que vivem ali há décadas, ali do seu lugar, do seu território, e enviar elas para, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou então indenizá-las para elas comprarem locais que não vão substituir o território que permitia a sobrevivência delas. Imagina, vocês já viram uma casa do Minha Casa Minha Vida? Não existe possibilidade deles manterem o modo de vida deles ali. Então, esse deslocamento dessas pessoas dessa forma causou o quê? Uma insatisfação da parte delas, porque elas não vão conseguir manter o modo de vida delas, elas vão ser extremamente prejudicadas. Então, é isso que eu tô querendo falar para vocês. As comunidades, elas precisam de seus territórios, elas precisam preservar sua territorialidade, porque elas precisam desse espaço para poder praticar suas atividades. Além disso, elas também auxiliam na preservação, porque elas não retiram ali com o objetivo de lucro. O Porto do Itaqui, ele quer se expandir porque ele visa o lucro, tá? Aumentar a produção, aumentar aí o porto para conseguir enviar mais soja em grande quantidade, em larga escala, dinheiro em outra escala, lucro em outra escala. Mas essa comunidade, ela não tem nenhum objetivo de explorar ali essa região para enriquecer, é apenas para a sua sobrevivência. Então essas comunidades, esses povos tradicionais, eles são super importantes para a preservação dos recursos naturais. Tá bem? Isso é uma grande importância dessas comunidades. Aí, nessa imagem, gente, são os caiçaras, tá? Caiçaras, assim como as quebradeiras de coco, como as pessoas no Cajueiro, tem esse modo de ribeirinhismo, tem um modo de vida bem específico. Então, isso que eu contei para vocês do Cajueiro evidencia um conflito. Só que esse conflito não é só recente, não é só agora que está acontecendo isso. Há muito tempo acontecem conflitos, ok? Conflitos históricos. Desde que os portugueses chegaram aqui no nosso território, eles entraram em conflito com os indígenas que viviam aqui. Obviamente que no início os indígenas, eles não compreenderam de imediato o que estava acontecendo. Tanto que acontece uma troca entre os portugueses e os indígenas. Mas quando os indígenas já estavam atrapalhando os interesses de Portugal, a gente tem um conflito, a gente tem ali muitos enfrentamentos entre os portugueses, que eram um pouco superiores em poder bélico, né, e ferramentas do que os indígenas. Então os indígenas foram facilmente expropriados de suas terras. Trazendo para uma realidade mais recente, a partir da década de 60, 70, a gente vai ver ali na região, lembra? Onde os indígenas conseguiram se sobreviver um pouco mais, que foi na região da Amazônia Legal, na região norte predominantemente. A partir da década de 60, o Brasil vai começar a investir em indústrias nessa região, além de indústrias, infraestrutura, estradas, hidrelétricas. Então, o que vai acontecer? Muitas famílias, muitos povos indígenas, comunidades indígenas, ribeirinhos também, eles vão começar a ter suas terras ameaçadas por esses empreendimentos. Então, a partir aí da década de 70, intensifica-se o movimento de luta pela preservação desses territórios, porque eles estão sendo ameaçados, tá bem? E foi graças a essa luta que a lei das terras indígenas, ela conseguiu ser consolidada. E aí a gente conquista, mas ainda não é o ideal, porque como a gente viu, né, reduziu muito a população indígena. Eu recomendo aí vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, porque a gente já viu isso em desigualdades territoriais, né? A gente viu qual é a importância de políticas públicas voltadas para diminuir essas desigualdades. E esta pasta aí do governo, que é o Ministério do Meio Ambiente, que cuida um pouco dos interesses das comunidades tradicionais. Eu marquei bem ali para vocês no assuntos: desenvolvimento rural, educação ambiental, florestas. Explorem, gente, conheçam como é que é garantido a preservação do meio ambiente dessas comunidades no nosso território. É importante a gente se inteirar sobre isso. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão do governo federal responsável por colocar em prática ações de proteção e recuperação do meio ambiente brasileiro. Na página do Ministério, na aba Desenvolvimento Rural, você encontrará informações sobre as principais políticas voltadas para os povos e comunidades tradicionais no Brasil. E aí tem essa música do Lenine, né, que a gente vai fazer uma atividade sobre isso.
né? Mas se quiserem ler um pouquinho essa música aí, representa muito, muito mesmo a diversidade cultural do Brasil, que é super importante a gente entender. Então é isso, galerinha. Beijos, até a próxima.